Olá, pessoal! A gente vai dar continuidade aqui na nossa aula sobre o romantismo. Só que dessa vez a gente vai falar de um romantismo diferente. Porque até então nós vimos o romantismo poesia, né? Aquele que tinha sua estrutura baseada em versos, estrofes. Agora a gente vai falar do romantismo em prosa. E o que é o romantismo em prosa? Pensando em estrutura, é aquele texto discorrido até o fim da linha, até o fim da margem, um texto dividido por parágrafos, certo? Então, nesse momento aqui, é algo novo, porque até o romantismo surgir com esse texto em prosa, no Brasil não existia, certo? Mas primeiro vamos entender aqui que momento é esse. Que momento, assim, que contexto histórico, o que está acontecendo aqui nesse momento em que surgiu o romantismo em prosa? É o momento pós-independência do Brasil. Nós vimos que em 1822 ocorreu a independência do país, certo? E estávamos ali ainda no romantismo poesia. E o romantismo em prosa é após essa independência. Então, tinha uma carga muito pesada em cima dos escritores desse momento, pós-dependência. Porque o que o Brasil precisava? Precisava se destacar com suas próprias criações. Sendo assim, tinha que se mostrar algo que era somente do Brasil. Isso era desafiador, se na literatura não tinha referência, não existia nada no Brasil em prosa ficcional até então, certo? Então, o momento era a independência ocorreu e deixou a responsabilidade de mostrar o Brasil como ele é, mostrando seus pontos positivos, claro, né? E o reconhecimento dos espaços, dos campos, das cidades, das selvas. Então, o que a gente podia explorar o que eles podiam explorar do Brasil? Exatamente isso. Os campos, a selva, a flora, a fauna. É o que podia ser explorado no Brasil, junto ali com o nativo, né, que era o índio. Só que aí o problema que eles tinham que enfrentar era exatamente essa inexistência de tradição literária em relação à prosa. Mas, ciente disso, eles foram dando seguimento, tendo ideias, escrevendo, e a coisa foi fluindo. Deixa eu falar para vocês aqui o que é um romance de folhetim. Romance de folhetim são histórias publicadas semanalmente em jornais. Naquela época não havia livros em prosa, né? Como histórias, não havia. Então, qual foi o pensamento deles? Vamos escrever semanalmente trechos nos jornais, porque assim as pessoas que não estão acostumadas com pegar a história toda de uma vez para ler, vão lendo ali aqueles trechos e vão ficando o quê? Curiosas, porque naquela época a literatura era algo que entretia bastante a sociedade. Não é como hoje em dia que tem bastante, um arsenal de coisas para entreter a sociedade. Então, quando eles começaram a perceber que no jornal tinha um trechinho da história, eles ficavam ansiosos para que o próximo jornal chegasse ali e estivesse também completando a história que eles já tinham começado a ler, o trechinho. Então, isso era o folhetim, o romance de folhetim. Bom, pessoal, não é muito diferente do que a gente já está acostumado a falar sobre o romantismo em relação às características gerais, tá? Continuam, permanecem as características gerais. Só que nesse momento, como a forma de escrever é diferente, a estrutura é diferente, tem umas características a mais. Então é sobre elas que a gente vai conversar um pouco. Uma delas é que no romantismo em prosa existe o flashback narrativo. E o que é o flashback narrativo? É quando a prosa segue a sua linearidade, ela está ali sendo contada, né? A história está sendo contada, e em um determinado momento da história
para voltar ao passado. Essa volta ao passado vai fazer com que se entenda o que está acontecendo ali naquele presente da narrativa, certo? Então, flashback narrativo ocorre bastante dentro do romantismo em prosa. Outra característica é amor como redenção. Como assim um amor como redenção? Quando há amor, tudo se perdoa, tudo se resolve. As histórias, as narrativas, elas tinham essa finalidade, tá? Existia o obstáculo, né? Tem um casal apaixonado, aí eles ficam bem, depois acontece algo para afastá-los. Esse obstáculo é algo central dentro da história. Muitas vezes o mocinho faz algo errado, mas aí o amor é redenção. Então a mocinha perdoa o mocinho e eles voltam a ficar juntos e felizes, certo? Claro que existem alguns finais que também não são felizes, mas na grande maioria das vezes tá aí o amor como redenção. Quem errou se redimiu através do amor, tá ok? Um outro ponto, uma outra característica é a idealização do herói. Nesse momento aqui, quem é idealizado é o mocinho da história, o mocinho da narrativa. Ele vai ter ali a função de proteger, de ter algum ato heróico em relação à sua dama. Então, vocês vão perceber em algumas narrativas essa idealização, essa forma de enxergar o protagonista, certo? Ele vai estar sempre ali com um ponto positivo, fazendo algo de bom em relação à sua amada. E outro ponto é um que vocês já conhecem, que é a idealização da mulher. Aqui a mulher continua, certo, sendo idealizada como perfeita, como não inatingível mais, não mais inatingível, mas ela continua aqui colocada num pedestalzinho, que é toda perfeita, é toda correta, dessa maneira, né? Dentro dos padrões românticos, a mulher vai estar aí como sublime. Uma outra característica que eu dei uma dica aqui anteriormente é o impasse amoroso. Esse impasse amoroso vai ter um final trágico ou um final feliz, tá? Mas sempre haverá um impasse. Tá ali, né? A prosa com a sua linearidade de novo. Aí tem harmonia entre o casal, desarmonia, harmonia de novo ou tragédia, certo? Então, sempre haverá um impasse. E é esse impasse que vai movimentar a narrativa. É ele que vai trazer aflição, é ele que vai trazer alegria depois de ser solucionado, ou não. Vai trazer aquela sensação de tristeza se for uma tragédia, certo? E uma outra característica, para a gente finalizar aqui, as características a mais, né, em relação ao romantismo em prosa, é que as narrativas, elas têm personagens planos. E o que vem a ser um personagem plano? É aquele personagem que segue uma linearidade. Exemplo, se o homem ele é cavalheiro no início da narrativa, ele vai seguir sendo cavalheiro até o final da narrativa, certo? Então, vocês vão perceber ao lerem obras românticas em prosa que os personagens eles seguem a sua forma de ser desde o início da narrativa até o final. Então, hoje a nossa aula foi para vocês entenderem aí a principal diferença em relação a romantismo em poesia e romantismo em prosa. Só que existem alguns outros detalhes, uma classificação temática, novos autores, alguns bem conhecidos, que a gente vai ver na nossa próxima aula, tá? Por enquanto, fiquem aí com essas características e essa diferenciação. Até a nossa próxima aula. Beijo!